Prontinho. Então, dando início o A Prova 102 do primeiro ano, com 2 obras, o professor Aurélio vai falar com vocês agora. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço a gestão da escola. Falar sobre filosofia, para mim, cada ano que passa é mais desafiante pelas conjunturas que a gente vivencia. E a gente vai falar de 2 obras muito importantes no período clássico da filosofia, né? Uma foi escrita por Platão, que é o Apologia a Sócrates, e outra foi escrita por Epicuro, que é a Carta a Meneceu. Eu vou apresentar de forma geral uma leitura que eu fiz das 2 obras, e no final a gente vai tentar trazer um pouco o que a matriz aponta para análise, como que pode ser cobrado na prova do PAS 1, né? Que é a primeira etapa. Por isso é importante, vocês tiveram quarta-feira um encontro com o professor Vinícius, ele explicou um pouco qual que é a importância, qual que é o peso de fazer a primeira prova, na primeira etapa. Ela vai contribuir muito lá no final para que você possa escolher um curso que você tem interesse em estudar na UNB. Então, eu vou compartilhar a nossa tela aqui, eu vou colocar em tela maior para ficar melhor para vocês verem. Como a própria Marluz colocou para a gente, eu gosto de falar mais dialogada, então, assim, a gente tenta sempre dialogar um pouco sobre isso. Eu fiz uma apresentação, porque nesse momento é interessante a gente seguir um pouco o roteiro, e aí eu vou trazer um pouco a fala desses pensadores que vão nortear um pouco as obras, né, que foram selecionadas para a primeira etapa. Bom, então a gente já falou, né, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do pensamento, né, clássico da filosofia, e a UNB ela escolheu essas 2 obras. Platão, ele já tem várias etapas, né, que está sendo trabalhado. Então, a Apologia de Sócrates, ela já é uma obra já escolhida há um tempo no processo no PAS, né? Já Epicuro é uma obra nova, assim, não é nova, mas ela foi proposta logo depois que tiraram aquele texto do Príncipe Maquiavel, né? Então, eles colocaram no lugar de Maquiavel a obra de Epicuro. Por quê? Porque eles queriam falar um pouco sobre felicidade. Então, a gente vai trazer um pouco isso. Mas eu sempre gosto de falar um pouco do pensador, né? Então, Sócrates, que é o personagem central desse livro de Platão, né? Que fala, na realidade, apologia significa defesa, é uma palavra de origem grega que significa defesa, e que vai falar sobre o julgamento de Sócrates, né? Ele foi julgado em Atenas. Então, ele viveu nesse período aqui de 469 a 399 a.C. Ele é considerado referência na filosofia, porque quando a gente fala de filosofia, a gente fala antes de Sócrates e depois de Sócrates, né? Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando dos pré-socráticos, são aqueles pensadores que falavam sobre a natureza antes de Sócrates, e depois de Sócrates, o que a filosofia trabalhou. Então, ele é referência nesse sentido, então ele é um marco divisório na filosofia. Nós temos vários outros filósofos que também marcaram, mas Sócrates ele fica marcante quando a gente fala sobre a questão da história da filosofia. Outra característica interessante é que ele, por ser um grande pensador, ao mesmo tempo, não tem nada que ele escreveu, a gente não tem nenhum registro, né, escrito por ele. Apenas os seus discípulos que falavam dele. Então, nós temos o grande discípulo dele, que foi Platão, que narra os feitos de Sócrates, né? Uma outra característica importante da experiência de Sócrates é a paternidade, né? Ele é filho de do pai, que é escultor, e de uma parteira. Então, isso vai caracterizar principalmente o pensamento de Sócrates, porque a filosofia socrática, né, ela parte desses 2 conceitos aqui, ironia e maiêutica. Então, dentro desse processo dialético que ele propõe, ele vai desenvolver a partir da experiência, né, assim, das profissões dos pais, né, ao fazer com que o jovem, né, os jovens que buscavam conhecimento, alcançassem o saber. Então, é interessante trazer um pouco isso. E a grande questão que Sócrates apresenta, por isso que ele é considerado um divisor na filosofia, é refletir sobre a problemática do ser humano. E aí, essa ideia que é interessante a gente pensar, porque a matriz do Paz, ela trabalha bem essa característica. Então, a ironia, que são os conceitos importantes da filosofia, para quem está começando agora no primeiro ano, vocês já devem ter visto um pouco esses 2 conceitos. Ironia tem a ver com
é um discurso de desconstrução, né? E a maiêutica é um discurso, uma dialética de construção, ou seja, o Sócrates, primeiro, ele desconstruía aquele saber que a gente acreditava saber, que a gente tinha certeza, por exemplo, as opiniões, né? E depois ele propunha uma reflexão que partia do próprio aluno, né, do próprio indivíduo, e vinha do próprio indivíduo o verdadeiro conhecimento, que ele chamava de maiêutico. Então, é um método que ele propõe. Platão, que foi o grande discípulo, né, de Sócrates, foi o responsável por nós conhecermos o pensamento de Sócrates, né, porque ele que escreveu sobre ele. Ele era filho de uma família mais abastada, né, aristocrática. Ele foi discípulo de Sócrates, foi um dos grandes pensadores desse período aqui da filosofia clássica. Todos os escritos de Platão foram feitos de forma dialógica, né, a partir de diálogos. Quem teve contato com a obra, né, agora do Apologia a Sócrates, vocês viram que o texto é um grande diálogo, né, então ele vai trazendo as reflexões a partir dos personagens presentes no texto. Nós temos aqui a figura de Sócrates, né, que foi o seu mestre, né, que é o grande personagem da filosofia de Platão, e ele sofreu muita influência do próprio Sócrates, de Heráclito, que é um pré-socrático, e Parmênides. Então, ele vai fazer uma síntese desses pensadores. E aqui eu trago o marco um pouco da experiência, né, de juventude de Platão, porque ele vivenciou a Guerra do Peloponeso. Então, quem estudou história deve lembrar um pouco sobre esse momento que aconteceu lá entre Esparta e Atenas, e a morte do próprio mestre, né? Então, ele viu o julgamento, vivenciou o julgamento e a condenação de Sócrates. Então, eu já estou falando do final do livro, né, que Sócrates foi condenado à morte. Bom, aqui nós temos um quadro que fala um pouco sobre essa questão do final, né, a cena final do livro Apologia a Sócrates, onde Sócrates, aqui no centro, né, recebe a sua condenação. Na realidade, ele foi condenado à bebida cicuta, né, que é um veneno mortal, e aí as pessoas que estavam ao redor que acusaram e os seus discípulos que estavam tentando fazer com que ele mudasse de ideia, né, de aceitar essa acusação. Então, o Platão, ele apresenta esse julgamento, e aí nós temos um dado interessante de um escritor, que é o escritor grego, né, o Diógenes Laércio, que ele traz essa discussão que ele acha que aconteceu em janeiro de 399 a.C. Então, assim, mais ou menos o marco, né, onde aconteceu esse episódio, essa narrativa. E aí algumas características importantes que o próprio Sócrates vivenciava na experiência dele de vida, né? Ele não dava muita importância às condições socioeconômicas, ele sempre dialogou com todos, né? Então, independente da condição social dele, pobre, cidadão ou escravo, ele promovia o diálogo. E qual que era a grande importância, né, a virtude que o Sócrates buscava nas pessoas? E aí, por isso que os jovens se interessavam nele, né? Ele valorizava as qualidades interiores de cada pessoa. Então, por que é importante perceber isso? Que na filosofia de Sócrates, que vai fundamentar o pensamento de Platão, nós vamos ter muito esse diálogo entre aquele pensamento ideal, né, que é presente no mundo das ideias, que está nesse mundo ideal, né, e aquilo que a gente vivencia na nossa prática, que está mais associada a nossas experiências, que nem sempre são ideais. Então, essa dicotomia é bem apresentada no pensamento de Sócrates e de Platão. Bom, e aí a obra ela vai trazendo várias questões aí interessantes, né? Então, ele foi julgado, né, o Sócrates, só que ele assumiu uma postura um pouco mais... ele não sentia medo, ele não sentia tristeza, mas ele sentia orgulho do que ele vivenciou em Atenas, né? Porque ele era uma pessoa mais humilde, mas ele sentia orgulho do pensamento, da forma que ele educou as pessoas que o buscavam. Então, ele não estava muito angustiado com a acusação que ele recebeu, porque ele não teria de nada. Então, ele tinha consciência livre, ele sabia que ele estava sendo acusado de forma injusta. E quem foram os acusadores, né, na obra lá
Apologia de Sócrates, Sócrates apresenta os acusadores, foram Leto, Ânito e Lincoln, são 3 cidadãos gregos que acusaram. O que é importante destacar? Que na sociedade de Atenas, né, esse processo, esse julgamento, ele poderia se dar por... as acusações poderiam ser feitas por cidadãos gregos. Então, assim, uma pessoa podia ser levada a julgamento pela própria sociedade. Então, o que aconteceu com Sócrates foi isso. Porque essas pessoas sentiram que Sócrates estava... a expressão que eu queria sendo incomodando em algumas questões, porque Sócrates ele fazia com que as pessoas começassem a refletir sobre determinadas práticas. E aí, se essas pessoas começassem a refletir sobre determinadas práticas, elas poderiam questionar algumas práticas de algumas pessoas que estavam em situações de poder. Então, assim, Sócrates, segundo Platão, foi condenado por questões evidentemente políticas e não por razões religiosas, que era a acusação que foi levado por esses acusadores, né? E aí nós temos uma expressão que é presente no texto de Sócrates, que é muito comum, né? Então, a gente até brinca na filosofia, vários alunos, quando começam a entender um pouco o pensamento de Platão e Sócrates, gostam de usar essa expressão, só sei que nada sei. Essa expressão ela é utilizada por Sócrates para falar de sua ignorância em relação ao saber. Então, assim, é interessante entender que o conhecimento é muito mais vasto daquilo que nós sabemos. Então, eu sei alguma coisa, mas aquilo que eu sei é muito pouco em relação ao todo o conhecimento que nós podemos aprender no mundo que vivemos. Tinha alguém que queria falar comigo? É porque tem 2 pessoas com a mão levantada, eu não sei se você vai acompanhar, se pode fazer pergunta, como é que você quer levar aí? Se quiser fazer a pergunta, podemos fazer, que a gente volta depois. Vamos lá. Quem que é a pessoa que fala com a gente? A Marise, eu não sei se a Marise levantou, se quer fazer alguma pergunta, e a Beatriz. Marise? Podem fazer. Pode ter sido por acaso também, eu não sei. Bia, quer fazer alguma pergunta? Bom, o Carlos, ele colocou aqui no chat, o Aurélio, que é mais dinâmico, né? Até bom a gente... Pode ler para a gente, aí eu fico acompanhando. Na verdade, ele colocou aqui, ó, na verdade, Sócrates não foi condenado à morte, e sim ao exílio de 10 anos. Ele recusou-se a sair em exílio, optou a própria morte, ele mesmo tomou a cicuta, o veneno. O Carlos, né, que está falando, no texto está escrito lá que ele tinha essas 3 opções, né? Um é exilar, outro é pagar uma multa, e outro é a própria morte. E por que ele optou pela morte? Porque as outras 2 opções ele tinha que negar a sua reflexão, a sua ideia. Então, assim, é interessante no texto de Apologia a Sócrates. Ele poderia escolher, e aí ele fala dessas escolhas, né? Por exemplo, se ele fosse exilado, ele fosse para outra cidade, e como ele era uma pessoa crítica, ele poderia ser também acusado nessa outra cidade de ser subversivo, né? Então, assim, ele falou assim, já que eu ia ser acusado fui acusado aqui, e eu indo para outra cidade, eu poderia ser acusado lá também. É interessante essa análise que ele faz, né? Então, assim, todas essas como é que é, assim, as condenações que ele poderia sofrer, ele preferiu a mais grave, né, que seria a morte, mas ele mesmo, no final do livro, ele vai falar assim, será que nós sabemos o que seria a morte? Eu tenho uma frase que está mais à frente que a gente vai trazer para a gente, para conversar um pouco sobre isso. Mas, Carlos, a leitura que eu fiz do livro é interessante perceber que essas condenações foram feitas mesmo a Sócrates. Ele, de fato, ele escolheu a morte, porque ele não queria negar aquilo que ele acreditava. Por isso que ele se tornou um marco na filosofia, né? Ele não queria negar o que ele acreditava. A grande questão que é presente lá nessa discussão que foi feita no julgamento, que o Sócrates vai falar, que ele encantava os jovens, né, da cidade, porque ele tinha um jeito de ensinar
e fazer com que esses jovens o procurassem. Então, assim, essas pessoas que o acusaram estavam com medo desse processo, então, de que esses jovens começassem a questionar algumas práticas. E aqui nós temos um questionamento que ele mesmo faz para ele mesmo. Ele falou assim, olha, aqui ninguém está perguntando nada para mim, então eu vou fazer uma pergunta para mim e eu vou responder para vocês. Então o próprio Sócrates, ele pergunta no livro dele, né? Não te envergonhas de haveres exercido de tal atividade que agora coloca em risco a sua vida? E aí ele falou que ele responderia dessa forma, olha, não falas bem se pensas que alguém, tendo a capacidade de fazer algum bem, mesmo sendo pequeno, deva calcular os riscos de vida ou de morte, e não deva olhar o injusto e se essa prática, né, as ações de homem honesto e corajoso ou infame e mau. Estás enganado. Se pensas que um homem de bem deve ficar pensando, ao praticar seus atos, sobre as possibilidades de vida ou morte. O homem de valor moral deve considerar apenas em seus atos se eles são justos ou injustos, corajosos ou covardes. Então, o próprio Sócrates, ele falou assim, como as pessoas não estavam mais perguntando, né, no processo de julgamento, ele mesmo cria a pergunta e ele mesmo responde a pergunta, porque ele queria mostrar para ele que ele não estava preocupado com o resultado final do julgamento, mas ele entendia que ele fazia algo bom, algo justo. Então, era nesse sentido que ele caracterizava. Então, um homem de bem. Só que essa expressão hoje, homem de bem, ela entra num paradoxo, né? Então, o Sócrates caracteriza o homem de bem como sendo essa pessoa corajosa, uma pessoa justa e que assume os seus erros. Mas o homem de bem, hoje, no contexto que nós vivemos de Brasil, ele tem uma contradição. E aí é interessante a gente até pensar um pouco sobre isso. Como é que Sócrates vivenciaria, por exemplo, essa experiência de Brasil hoje? Então, assim, Sócrates, na vida dele, ele buscou construir uma personalidade corajosa, né? Então, guiando a sua conduta pelo critério de justiça. Então, ele buscava um pouco isso. O Sócrates ele vai ser criticado depois por um outro filósofo mais contemporâneo, chamado Nietzsche, né? Mas aí é uma outra história que a gente vai ver mais à frente. Mas, por que eu trago o Nietzsche agora? Porque ele aponta um problema que o Sócrates criou quando ele desenvolveu a sua filosofia. E ele buscava viver, né, conforme a sua própria consciência, morreu sem ter renunciado ou negado os seus valores ou aquilo que ele acreditava. Então, por isso que ele escolheu essa condenação que o Carlos falou. Olha, não é que ele foi condenado a morrer, mas ele mesmo escolheu. Então, assim, por último, o Sócrates dirigiu as seguintes palavras aos que havia absolvido. Então, tinha um grupo que reconheceu que ele estava sendo injustiçado, mas a maioria acusou ele, né, condenou ele. E aí ele fala para aqueles que absolveram ele, né? Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor destino, se eu, se vós, é segredo para todos, exceto para a divindade. Então, assim, essa frase está bem no finalzinho do livro, Apologia a Sócrates, né? Onde ele aceita, ou ele assume essa condenação, né, que ele foi condenado, e assume que seria a morte, mesmo os seus discípulos falando, olha, aceita o exílio, aceita, a gente vai fazer uma vaquinha, né, vamos juntar um dinheiro, vamos pagar, e você vai negar tudo aquilo que você acredita para preservar a sua vida. Ele mesmo assim, ele não aceitou, ele preferiu viver aquilo que ele entendia por valores morais, né, pelas suas práticas. Bom, dando continuidade a isso, nós falamos do pensamento do Sócrates, né, que é a Apologia a Sócrates, que fala sobre um período da história grega clássica. E aí é interessante a gente perceber um pouco esse conceito histórico, porque a filosofia, nesse período de Sócrates, ela se dava no espaço público. Ou seja, essa discussão de
público e privado vai ser uma questão que pode ser cobrada no PAS. E aí agora a gente vai entrar numa outra discussão que fundamentou um pouco o pensamento ou a reflexão do outro texto que é cobrado também no PAS 1, que ele tem como referência o período helenístico, né? Então, o período helenístico, vocês devem ter já estudado um pouco, né, sobre isso, principalmente em história, né? Inicia-se com a conquista da Grécia pela Macedônia, por Alexandre Magno. Lembrando que Alexandre Magno, que é o rei da Macedônia, né? Ele é filho de Felipe. Ele foi educado ou teve um processo de ensinamento a partir da filosofia de Aristóteles. Aristóteles é um outro filósofo do período clássico, muito importante, que foi discípulo de Platão. Então, assim, o Alexandre, que foi o grande imperador, né, que conquista a Grécia, e mais uma parte aí do Oriente Médio, ele teve uma experiência de filosofia. Ele era um grande, além de ser foi um grande imperador, ele tinha uma experiência com a filosofia, principalmente a filosofia clássica. O período helenístico, dentro do contexto que nós entendemos, é esse processo da interação entre a cultura grega, essa cultura da filosofia, do pensamento ocidental, que começou ali com os gregos, em relação a outras culturas, principalmente orientais. Então, o Alexandre, ele teve essa experiência, ele fez com que essa cultura grega se expandisse e tivesse contato com outras culturas de outros povos ao redor. É interessante, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um filme que foi feito por Hollywood mesmo, que é Alexandre, né? Que conta a história desse imperador, e lá mostra muito essa experiência dele, né, com Aristóteles, né? E aí ele começa a questionar Aristóteles. O Aristóteles falava sobre determinados saberes, mas a experiência que eu estou tendo aqui na Índia, na Pérsia, é diferente. Não é a mesma coisa. Então, o Alexandre foi responsável por expandir um pouco o pensamento grego para outros povos e também de receber a influência de outros povos, a Grécia receber a influência de outros povos. Então, essa é a questão, quando a gente fala período helenístico, a gente fala um pouco sobre isso. O termo Helena, né, significa grego, né, em grego, né, na palavra grega, Helena significa pessoa grega, né? Então o pensamento grego se expande no mundo e também é influenciado por outras culturas. Então, isso a gente chama de período helenístico. Nesse período helenístico, como houve a conquista de Alexandre, né, Alexandre conquistou a Macedônia, a Grécia, é importante destacar que a Grécia vivia um período chamado de democracia em Atenas, né, onde os cidadãos, que eram uma parte da população, eles decidiam o que a cidade fazia ou não em espaços públicos chamados ágoras, né, que seriam praças. Só que com a conquista de Alexandre, essa situação pública que os gregos vivenciavam passaram para o privado. Então, o período helenístico ele vai transformar a filosofia. Então, nós tínhamos uma filosofia que era debatida em espaços públicos. Por isso, a filosofia política, a filosofia tinha esse espaço. E aí, com o período helenístico, que é o domínio da Macedônia em relação à Grécia, a filosofia sai do espaço público e passa para o espaço privado, ou seja, nós temos uma reflexão mais interna. Então, houve um declínio da participação do cidadão grego na polis, né, no aspecto político. As preocupações coletivas da polis cederam a lugar às preocupações pessoais. Então, a vida privada, né, tornou-se o centro da investigação dos filósofos. Daí nós vamos compreender um pouco o pensamento de Epicuro. Epicuro vai trabalhar praticamente fazer essa reflexão de forma privada, porque as escolas filosóficas, elas foram transformadas. Antes você tinha a praça como um espaço de debate, agora você vai ter as escolas, que é um espaço mais privado para a reflexão. Então, as principais correntes, né, começaram a tratar. Nós temos várias correntes. Uma delas, que é a que vai fundamentar o pensamento aqui, que nós vamos falar, é o epicurismo. Mas nós tivemos o estoicismo também, que foram correntes do período helenístico, né? Então, Epicuro, ele nasceu na cidade de Samos.
teve uma influência forte, né, por Demócrito, que é um pré-socrático, lembrando da questão de Sócrates, né? Então, os filósofos que antecederam, vieram antes de Sócrates, são considerados pré-socráticos. Fundou em Atenas uma escola chamada Jardim, onde ele apresentava a sua filosofia, que foi conhecida como epicurismo. Então, todos os que seguiam Epicuro foram chamados de epicuristas. A escola dele era jardim porque era um jardim de fato. Então, havia um jardim e aonde ele desenvolvia as suas reflexões nesse espaço, né, nesse lugar. O epicurismo é uma doutrina que buscava realizar os desejos por meio da razão. Só que aqui a gente vai começar a refletir um pouco sobre isso. O que seriam os desejos, né? Então, é interessante perceber um pouco essa discussão. Então, a busca por prazer moderado e sem excesso. Então, quando a gente fala de Epicuro, a gente está falando do prazer. Só que qual prazer? Porque Epicuro, na Idade Média, foi acusado de ser hedonista, que é aquele prazer exagerado, né? E, de fato, Epicuro, ele nunca falou no sentido exagerado, ele sempre falou do prazer no sentido moderado, ou seja, uma pessoa feliz é uma pessoa que vivencia prazeres. Então, que tipo de prazeres são esses? Aqueles que são baseados na razão ou na filosofia. Então, Epicuro recomenda o caminho do prazer para o ser humano ser feliz. Então, nós temos essa ideia sempre associada a Epicuro. Então, quando a gente fala de felicidade, e felicidade é um conceito que foi estudado não só pelos epicuristas, né? Mas ele é estudado na filosofia até hoje. Mas Aristóteles, por exemplo, traz um livro que vai falar sobre ética, onde ele fala que a finalidade do ser humano é ser feliz. E aí o Epicuro ele faz uma reflexão muito parecida com a de Aristóteles, só que ele aponta a ideia assim, uma pessoa feliz é uma pessoa que tem prazeres. A felicidade, o prazer resulta de satisfação dos desejos. Quais são os desejos, né, que nós queremos satisfazer, né? A felicidade é fundamentalmente prazer, pois para o Epicuro tudo no mundo é matéria. Então a gente tem essa experiência a partir do concreto, né? E ser feliz é prazer. Oi. Interrompendo. A Giovana, pode ser que seja alguma coisa que você já tenha falado? Ela levantou a mão. Pode Giovana. falar. Pode falar, Giovana. Giovana? Oi, não precisa mais, não. Já passou, Giovana? Qualquer coisa você fala de novo depois, se você achar. Bom, aqui a gente vai trazer um pouco esse diálogo, né, que o Epicuro propõe, né? E eu estou trazendo um pouco o pensamento de Epicuro para compreender um pouco a carta que ele escreveu a seu amigo, né, Meneceu. Então, assim, causas de infelicidade. Então, assim, Epicuro dirá que todos os seres, né, buscam o prazer e fogem da dor para serem felizes. Então, devemos sempre gerar, primeiramente, as condições materiais, pelo menos o mínimo, né, e psicológicas, que nos permitam experimentar uma vida de prazeres, então, ou prazer na vida. Então, o prazer, para Epicuro, é a ausência de dor. Ou seja, uma pessoa que está doente ou ela está sentindo algum tipo de dor, ela não está tendo prazer e, por consequência, muito provavelmente não está sendo feliz. Então, uma das principais causas da angústia, por exemplo, e infelicidade, segundo Epicuro, são as preocupações religiosas. Isso está no texto lá, no texto A Carta de Epicuro, a Carta Meneceu, né? Ele fala um pouco sobre isso e toda a sua reflexão. Então, ele traz essa questão da religião como sendo algo que pode trazer infelicidade. Então, ele faz isso. Tanto Sócrates como Epicuro, eles questionam a religiosidade que é meio cega, entendeu? É nesse sentido que eles questionam. Não é que eles são contra as divindades da Grécia, por exemplo. Eles não são contra. Mas eles, assim, olha, use a razão e vivencie a sua experiência, a sua espiritualidade de acordo com isso, né? Então, eles trazem um pouco essa questão. E aqui eu trago algumas citações do texto, né, a Carta à Felicidade. É um texto pequeno, 4 páginas, né, é uma carta,
E é interessante até a questão do gênero, né, a forma de escrever, que é diferente da de Platão. Aqui ele fala, né, na carta, né, acostuma-te à ideia de que a morte para nós não é nada, visto que todo bem e todo mal reside nas sensações. E a morte é justamente a privação das sensações. Quando estamos vivos, é a morte que não está presente. Ao contrário, quando a morte está presente, é nós que não estamos. Ou seja, o Epicuro, ele tenta trazer essa reflexão no momento da carta para falar para a gente sobre a questão do medo da morte, né? Muitas pessoas, até eu, nós temos medo de morrer. Nós angustiamos quando falamos sobre isso. Mas ele quer mostrar para a gente que a gente não precisa entender a morte como sendo algo ruim nesse sentido. Porque a morte é um nada, ou seja, ninguém voltou, né, além dos textos sagrados, né, da religião cristã, que apresentam Jesus como sendo essa pessoa que voltou, ressuscitou da morte, né? Mas na filosofia se traz essa reflexão de que a morte é um nada. E quando a gente tem sensações, é quando nós estamos vivos. Então essa é a reflexão que ele traz para a gente, para mostrar para a gente não se angustiar em relação à morte. Isso é interessante que na carta traz. E aqui ele vai fazer uma reflexão também na carta, de forma mais breve, aí eu aprofundo um pouco aqui, sobre os tipos de desejos, né? Ele fala que nós temos os naturais necessários, como, por exemplo, a gente precisa dormir, precisa se alimentar e precisa beber água. Isso são desejos necessários para que o nosso corpo não pereça, né? Não sofra. Aí, a partir desses desejos necessários, nós vamos começar a entender os desejos que são naturais e que não são desnecessários. Como desejar comer alimentos refinados, ou tomar algum tipo de bebida mais refinada, ou uma água especial, ou algum outro tipo. Ou dormir em lençóis luxuosos. São naturais, né? Você precisa se alimentar, mas não precisa ser aquele específico alimento, né? Então, pode ser desnecessário. Então, você se alimenta, mas não precisa ser de determinada empresa, por exemplo. Não naturais e desnecessários, como o desejo de riqueza, desejo de poder ou fama, né? Então ele fala assim que às vezes o ser humano ele se foca muito mais no terceiro, e por isso que ele sofre, por isso que ele não é feliz, do que realizar os primeiros, né? Que são naturais, são necessários. E hoje a gente está vivenciando uma situação grave, né? Que muitos brasileiros, inclusive brasilienses, né? Não conseguem realizar esse desejo aqui, de comer. E muitos ainda estão vivendo, por exemplo, à margem, não em casas, né? Estão morando na rua. Então, a dificuldade de dormir também, né? Então, olha só que reflexão que a gente pode fazer com o texto de Epicuro, né? Epicuro ele vai falar sobre a questão da felicidade. Uma pessoa feliz é uma pessoa que, pelo menos, tem o mínimo para sobreviver. Olha a questão material vindo aí de novo, né? E aí um conselho de Epicuro, né? Eu trago aqui uma imagem de uma criança, né? Que está na natureza, lá brincando, né? Em frente a um pequeno riacho. Então, assim, contentar-se com pouco seria o segredo do prazer e da felicidade. Então, os conselhos de Epicuro na carta para Meneceu é isso. Olha, Meneceu, você não precisa ter muito para ser feliz. Aprenda a contentar-se com o mínimo que você tem. E aí ele fala sobre gozar o prazer eventual de um banquete ou de um cargo elevado. Não é proibido. Por exemplo, você pode ser um diretor, um presidente, um governador. Não é proibido. Mas não deveria ser desejado sempre. Pois mais cedo ou mais tarde veriam as insatisfações, o desprazer, a infelicidade. Ou seja, aquela pessoa que está focada em apenas ter status, ela nunca vai ser feliz, porque em algum momento ela vai perder aquilo que ela achava que era o ideal, e aí ela não vai saber ser feliz com aquele pouco que ela tem. E aí Epicuro traz a ideia de, recomenda agir com prudência, né, e racionalidade. Então é uma virtude que ele apresenta na carta dele. E aí dentro dessa questão dos prazeres, né, nós falamos das necessidades naturais, né, e aí ele vai trazer dois tipos de prazeres, aqueles que são duradouros, que encantam o espírito,
que tem a ver com diálogo, né? Por exemplo, isso que a gente está falando aqui, né? Com boa conversação, contemplação das artes, audição de músicas. A gente passou agora no momento anterior, antes de começar o nosso Aprova 102, um colega lá, dois professores fizeram uma homenagem às mães. Olha como que isso encanta o espírito humano, né? Uma boa conversação, usou-se músicas, então, assim, isso encanta as pessoas. Então, Epicuro fala que se a gente der valor a esses prazeres são duradouros. Já os imediatos são movidos pelas paixões que podem resultar em dor e sofrimento. Então, determinadas paixões fazem isso. Então, essas paixões que a gente, eu preciso daquilo, posso chegar ao sofrimento. Então, esses prazeres imediatos, esses prazeres que você tenta realizar agora, comprei um determinado objeto, né? Realizei. Daqui 2 minutos, eu já quero outro. E é engraçado que a economia, né, ela gera em torno disso. Ela sabe que o ser humano busca muito mais as paixões, né? Esses prazeres imediatos. Os epicuristas buscavam a conquista da autarquia, ou seja, as pessoas precisam se governar, entender um pouco o que você consegue vivenciar. Então, esse governo da própria vida, né, sem depender de elementos externos. Então, os epicuristas tentavam ensinar para as pessoas essa capacidade de ele entender um pouco, de vivenciar um pouco essas experiências. Epicuro entendia a ataraxia, que é um conceito grego, que fala sobre estado de imperturbabilidade da alma, que seria o objetivo último para alcançar a felicidade. Então, a gente lembra um pouco daquele estágio lá mais de meditação, né? Então, o Epicuro ele traz um pouco essa reflexão. A partir do momento que você está bem consigo mesmo, você consegue avançar e chegar a esse estágio de imperturbabilidade da alma, que seria o último objetivo, né, para chegar à felicidade. E aí, eu vou trazer um pouco a leitura que eu fiz da Matriz. A gente tem a Matriz, eu convido todos a lerem a Matriz, porque lá na Matriz do Paz tem um texto que foi preparado pelos professores da UNB, que fazem parte da banca, e eles vão fazendo uma análise das obras, né, assim, apontando. E lá nós temos os objetos de conhecimento. O primeiro objeto de conhecimento é o ser humano como um ser no mundo. Tanto a obra Apologia de Sócrates, que foi escrita por Platão, que é um diálogo, né, e que fala sobre um julgamento, quanto a carta a Meneceu de Epicuro, permitem refletir sobre a existência humana. E aí fala sobre julgamento, sobre opções éticas, sociais, a questão da própria política. Então nós tínhamos aí o debate, né, de Platão, né, como é que foi o julgamento, foi questões políticas, né, que ele foi acusado, a tomada de decisões. O segundo objeto, né, que é o indivíduo e cultura e identidade, que fala, é interessante a gente perceber que nos grupos humanos o indivíduo desenvolve papéis de acordo com as normas, regras e valores. Então, as cartas, tanto a obra de Platão como a obra de Epicuro, elas apresentam essas reflexões. Então, sobre normas, sobre regras, sobre valores. Então, o Epicuro aponta a ideia do prazer, né, que é um valor que ele acredita, associado à felicidade. Então, uma pessoa feliz é uma pessoa que consegue equilibrar seus prazeres, né? Platão, a partir do pensamento de Sócrates, mostra que dentro de um contexto nós podemos ser acusados de forma injusta. Quais são os tipos e gêneros, né, que é o terceiro objeto aqui, né, de conhecimento da Matriz, né? Então, a leitura desses textos possibilita a gente entender um pouco como é que era a forma de escrever, né? O diálogo, né, presente na carta, na Apologia de Sócrates, a carta, como que o filósofo, né, ele escrevia, ele apontava algumas ideias para que o seu colega Meneceu entendesse um pouco os valores que precisariam vivenciar para que ele pudesse ter uma vida mais feliz. Então, esses tipos de gêneros, carta e diálogo, podem ser cobrados também dentro do contexto de questões.
E aí nós temos a questão das estruturas, né? Então, as obras, né, de Platão e Epicuro possibilitam o entendimento de como se constituiu as diferentes estruturas socioeconômicas, culturais e políticas vigentes. Então, por exemplo, quando a gente fala de prazer, e o Epicuro fala o prazer associado à felicidade, às vezes a gente tem uma compreensão de prazer não igual que Epicuro gostaria que a gente tivesse. Então, o prazer às vezes está muito associado àquela ideia hedonista, né, que foi desenvolvida a partir do pensamento medieval. Mas foi a partir de Epicuro que a gente começa a refletir o prazer a partir da razão. O Platão, né, ele traz a questão socioeconômica, essa organização, né, de debates, de julgamento, essa estrutura jurídica. Então, ela traz um pouco dentro desse contexto. Então, tanto a obra de Platão como de Epicuro apresentam essas reflexões. No quinto, que é o objeto de energia, equilíbrio e movimento, torna-se importante discutir, a partir dessas obras, né, no processo de construção do mundo ocidental, ou seja, tanto Platão como Epicuro, eles fundamentaram esse pensamento que nós entendemos como mundo ocidental. O jeito que a gente vive hoje, né? Então, várias questões que os gregos e os fizeram lá naquele período, nós vivenciamos hoje. Então, várias ideias, né? Principalmente a questão de ética, moral, a questão política, né? Por exemplo, a gente fala de democracia, mas o berço da democracia está presente lá na Grécia, né? Então, traz isso. Então, essas obras, elas podem estar também relacionadas às outras obras que são cobradas pelo Pais. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição, Este Mundo Injustiçado, Globalizado, de José Saramago, A Oração dos Desesperados, de Sérgio Vaz, a palestra, né, O Risco da História Única, de Chimamanda Adichie. Então, assim, é interessante a gente perceber um pouco isso, né? Essas obras, elas podem dialogar com outros textos que são cobrados também pelo Pais. Então, esse aqui, entender um pouco as obras do Pais, possibilita a gente compreender, olha, o Platão, ele tinha essa compreensão, e Sócrates, ele vivenciou isso. Já Epicuro trazia essa compreensão e vivenciou isso. Então, como que a UNB pode relacionar? Ela pode buscar e apresentar os dois textos e fazer questões relacionando as duas obras, né? Relacionando com essas outras. E aí, eu peguei mais outros dois objetos, que seriam o 7 e o 9, porque o 6 e o 8 não tinham falas diretamente às obras, né? Mas a formação do mundo ocidental, então, a gente acabou de falar, né? Então, assim, tanto Sócrates como Epicuro apresentam uma série de fatores que ampliam, né, essa percepção. Então, por exemplo, quando você lê o texto de Platão, você começa a perceber como é que era a antiguidade grega, né? Quando você lê o texto de Epicuro, você começa a refletir, olha só, a filosofia no período helenístico, né? Então, esse período da história, ele é importante para a gente entender um pouco essa prática. E aí nós temos a questão dos espaços, né? A perspectiva acerca das distinções entre o público e o privado, os profanos, né, profanos e sagrados, como se observa nas obras. Sócrates foi acusado de, no julgamento, né, uma das acusações de Sócrates, além de ser subversivo, de corromper os jovens, também era de não prestar culto aos deuses da cidade, dele trazer outras divindades. Então, assim, essa ideia de espaço profano está presente nessa discussão. Então, o que seria essa questão público-privado? A gente falou aí do período helenístico, né? Então, aquele pensamento que antes era público, que era da filosofia, passou por um espaço privado. Então, essas duas obras, elas são narradas dentro desse contexto de filosofia antiga, né? Uma filosofia antiga, mas que foram vivenciadas em períodos diferentes dessa filosofia antiga. Um do pensamento mais clássico da filosofia e outro no pensamento helenístico, quando os gregos expandem o seu pensamento para outros povos e recebem conhecimento de outros povos também.
E aqui é interessante a gente ler, por exemplo, no próprio livro de vocês, né, de Vasconcelos, fala um pouco sobre essa questão do pensamento tanto de Platão como de Epicuro. O livro de Apologia a Sócrates, né, eu esqueci de colocar aqui a referência da carta, né, e o Cotrim também traz um pouco essa reflexão. Então, esse é o primeiro momento dessa primeira apresentação nossa que eu fiz para vocês com esse objetivo, de a gente ter um tato com as obras, porque na discussão que são presentes nos textos, se você for olhar as provas que foram realizadas nos anos anteriores, né, do PAS 1, você vai perceber dessa forma. Você precisa ter o contato com a obra para que você possa responder, porque às vezes as perguntas são bem simples, né? É a partir de uma leitura, de uma interpretação, ou até no próprio texto está a resposta que a filosofia, que a UNB cobra. Assim, o que é importante, o PAS, diferentemente do Enem, ele trabalha especificamente na filosofia com as obras, né? Então, assim, eles sempre vão trazer um pouco da filosofia, essa reflexão. E aí você vai utilizar esse pensamento relacionando com outros autores. Então, essa é a discussão, é como se fosse um diálogo dentro desse contexto. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer, e eu tenho algumas questões que foram já utilizadas no PAS aí, que o colega nosso, Marcos, preparou, que a gente pode até projetar aí depois para vocês, para a gente tentar responder. Mas a ideia é essa, porque as perguntas, elas são... lembra daqueles quesitos que o Vinícius trouxe na quarta-feira? Verdadeiro, certo e verdadeiro, ou uma questão de múltipla escolha? É dentro desse contexto que são cobradas as obras do PAS. Sempre tentando relacionar uma com outra. Então, a carta de Meneceu ou Apologia de Sócrates, elas estão sempre relacionadas. Tanto é que uma das provas relacionou a Apologia de Sócrates a uma peça teatral daquele grupo, esqueci o nome dele, o G7. G7, isso mesmo. O G7, eles relacionaram um pouco isso. Vocês querem falar alguma coisa? Que a professora sempre falava que tinha algumas perguntas, e agora seria bom a gente conversar um pouco. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Luiz? Opa, então, assim, eu achei bem interessante essa apresentação do Aurélio, e, assim, eu acho importante também, né, a gente relacionar aí com química, porque, assim, a gente sabe que a filosofia é mãe de todas as ciências, né, então é importante a gente falar disso também, ainda mais num momento tão crucial como agora, né, vamos colocar assim, e, assim, eu acho interessante também a gente colocar para os alunos como que surgiu a química, né, como ciência, porque até então a química ela era vista como um certo misticismo, né, era ali, você tinha toda uma base alquimista, né, então, assim, você tinha toda uma relação ali meio religiosa, só que eu sempre falo pro meu aluno que a química, ela surgiu como ciência, na verdade, devido ao processo da Revolução Industrial junto com a Revolução Francesa, né? Então, assim, existia ali o rompimento ali com a igreja, meu Deus do céu, o humanismo, né, vamos colocar assim, então, assim, a língua travou aqui, então, assim, você tem ali movimentos que saem até então, o teocentrismo, ele é meio deixado de lado, né, para surgir o questionamento realmente da posição do homem, né, de você buscar realmente o empirismo, né, de você querer, na verdade, que as coisas, elas saiam daquela questão devido à fé, né? Então, assim, eu acho muito, muito importante. A gente tem um novo tipo de pensamento, o racionalismo. E por detrás disso, você tem também, de certa maneira ali, a burguesia, né? Que era a nova elite surgindo ali, que eles precisavam de
de uma ciência até então, para você estruturar a exploração de carvão, né? Você precisava de máquinas, de indústrias de máquina a vapor, né? Então, acho bem interessante para o aluno entender como que surgiu isso. Então, isso pode aparecer no PAS também, uma questão aí de filosofia, junto com história, junto com todas essas obras, entendeu? Então, assim, eu acho bem interessante para o aluno aprender a relacionar, porque, assim, o PAS, ele faz muito isso. Você não tem ali a filosofia, a química, a história, você tem a interligação ali das disciplinas, né? Então, é importante deixar isso claro para os alunos também. Muito bom. Aurélio. Oi, Fátima. É Cristine. Cristiane. Fica à vontade, pode me chamar aí de Fátima, Cristiane. Eu achei muito interessante a questão do homem de bem, né? Que você abordou, que Sócrates tinha esse conceito, assim, ele praticamente se sacrificou por esse conceito que ele tinha do homem de bem, que deveria diferenciar da sociedade da época, não é isso? Sim. Mas você disse também que o homem de bem daquela época, hoje ele tem outra conotação na nossa sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se puder. Não, a gente pode falar. Isso é uma leitura que eu estou fazendo a partir do que nós estamos vivenciando, né, principalmente na política brasileira, né? Então, hoje, o sentido homem de bem, em determinados espaços, ele ganhou um sentido pejorativo. Ou seja, o cidadão de bem é aquele que anda armado, que vai bater na esposa, que vai fazer não sei o quê. Então, assim, ele se apresenta como uma pessoa justa, por exemplo, o caso do médico lá que bateu no menino e o menino morreu, né? O caso Henri, mostra um pouco esse exemplo que eu estou te falando. Ele, quando ele foi candidato a deputado, vereador, né, no caso, ele se apresentou como sendo um cidadão que defende a família. Só que, no caso dele, então, ele apresentava a ideia de um cidadão de bem. Mas, no fundo, ele tinha uma prática que não era de cidadão de bem. E quando Sócrates fala de cidadão de bem, ele está falando que a sua prática tem que ser de bem também, não apenas a fala, o discurso. Aurélia, essa questão da justiça para Sócrates, como é que se apresentava esse conceito da justiça? Então, quando ele fala de justiça, ele está falando ali dentro de um contexto da Grécia, né? A gente tem que entender um pouco o pensamento que eles vivenciavam. Assim, a gente sabe que havia a ideia de justiça não é uma justiça, como é que eu vou falar assim, plena, né, no sentido. Quem que eram as pessoas que vivenciam essa ideia de justiça eram apenas os cidadãos, os homens, né? As mulheres, elas não faziam parte desse grupo, as crianças também não faziam parte desse grupo, os estrangeiros e os escravos também faziam parte desse grupo. Então, era um grupo meio que restrito. Então, dentro dessa ideia de justiça que o Sócrates vai trazer para a gente vai tentar entender essa ideia de justiça como sendo uma ideia de um equilíbrio dentro desse contexto de sociedade que ele vivenciava. Então, a ideia da justiça é você apresentar aquilo que você entende como sendo uma verdade e buscar a verdade dentro dessa ideia. Não reproduzir, por exemplo, algo que não seja comprovado ou não seja verdadeiro, como, por exemplo, alguma opinião. Tanto é que a filosofia, a partir de Sócrates, nasce com um questionamento da doxa. O que é doxa? É opinião. Ou seja, você tem uma opinião, mas ela é baseada no quê? No que o fulano falou. Mas será que isso é verdade mesmo, que o fulano falou? Então, é dentro desse contexto que a filosofia vai nascer. Ela vai nascer como um rompimento dessa ideia que a gente tem do senso comum. Engraçado que isso voltou de novo, né? Então, assim, eu ia falar, nossa, você leu o meu pensamento, eu ia falar, nossa, a gente está vivendo essa questão hoje de opinião e conhecimento, né? Aquela mesma... Está no mesmo patamar. Então, assim, os gregos falam que a história é circular, né? Aí o Hegel, que é um filósofo contemporâneo, ele vai trazer, ele é moderno, né? Ele vai trazer essa ideia aspiral, né? Então, assim, a gente volta, mas não volta no mesmo ponto, volta um pouquinho mais à frente. Mas hoje nós temos tanta tecnologia, né? O Sócrates, na época lá, ele tinha contato por meio do diálogo, né? Hoje a gente tem redes sociais, na internet, televisão, rádio,
vários instrumentos tecnológicos que possibilitam a gente ter um conhecimento, mas mesmo assim a gente se baseia, às vezes, em opiniões, né? Em opiniões no sentido não comprovadas, por exemplo. Uma pessoa falou e pronto, você acha que aquilo é verdadeiro. E isso está dentro da academia também. Isso é uma preocupação, porque mesmo a gente buscando a ciência, né, dentro da academia a gente encontra pessoas que ainda se baseiam em opiniões. Você sabe que eu sou, né, nós somos da química, a gente é muito de uma área de exatas, né? E, assim, a abordagem do Paz, das obras, essas questões da filosofia, história, língua portuguesa, na realidade, todas as disciplinas, elas trazem muito essa questão interpretativa. Uhum. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre essa questão, o que você acha da abordagem que o Paz faz em relação às questões filosóficas, em relação às questões de interpretação? Elas são muito abertas ou elas estão muito fechadas nas obras mesmo que eles recomendam? Sabe assim, Aurélio, como é que eles interpretam? Porque às vezes a gente tem essas questões em concurso. Você marca uma questão tendo certeza que você acertou, mas a banca entendia de outra forma, né? Aí o correto é outra coisa, era outra visão. Eu passei por isso no último concurso que eu fiz. Então, assim, como é que você sente isso aí na sua experiência ligada à filosofia? Pelo menos as provas que eu vi do Paz, né, as últimas provas, eu lembro de uma prova de 2019, eu era professor do primeiro ano, né? E aí eu li a carta em sala de aula, eu estava com os meninos em sala de aula, a gente, hoje nós vamos ler essa carta, a Meneceu. Aí, beleza, os alunos leram junto com a gente conversou, fez uma reflexão na sala sobre o que ele estava falando. E aí, na outra semana, os alunos foram fazer a prova, e não é que caiu o fragmento da carta. O fragmento foi escrito mesmo. Pegou um parágrafo lá da carta e colocou. A maioria que participou do diálogo com a gente falou: professor, que pergunta, que prova fácil essa de filosofia. Então, assim, o que eu entendi? A UNB, ela cobra o simples, né? A leitura, a capacidade de você ler um texto, entender um pouco, né? Aquilo que a gente está fazendo aqui, a gente está debatendo. A partir do momento que a gente debate, reflete, entende um pouco o contexto da obra, o contexto social, eu consigo responder a pergunta da UNB. Vai ter perguntas, talvez, itens, né? Que a maioria são itens, né? Que podem ter um sentido assim, eu não entendi dessa forma, pode acontecer, mas assim, eu acho que na maioria das vezes, apenas você tendo esse contato com a obra e tendo esse momento de diálogo, que nem a gente está fazendo agora aqui, isso já faz com que você consiga sair bem na prova. Eu lembro que os alunos foram muito bem, e aqueles que não erraram, falaram: professor, eu lembrei da sua aula, mas não conseguia responder a pergunta porque eu viajei, né? Assim, ele lembrou que o professor tinha falado em sala de aula, mas ele não tinha prestado atenção no que o professor tinha falado. Olha que interessante isso, essa relação. Então, assim, pode acontecer isso, Cristiane, de ter alguma questão que talvez a banca não formulou de acordo, né? Mas eu vejo que dentro do aspecto da filosofia ela tenta mais num sentido de interpretação, ou seja, você teve contato com a obra, ele quer saber se você leu. Uhum. Interessante. Isso. A maioria das questões é nesse sentido. Tá certo. Vou deixar o pessoal falar, sabe, Aurélio, que filosofia, eu vou até amanhã. Tchau, gente. A gente vai junto, então. Aurélio, eu acho que a Vitória perguntou aqui. Sobre essas obras, elas caem de uns 20% a 35% da prova? Não, é bem pouquinho. Eu não fiz o percentual, mas eu acho que eu já vi um estudo que é em torno de obras que eu falo obra de filosofia, né? Se você for contar todas as obras, aí pode ser que chegue a esse dado aí de uns 20%. Mas a obra de filosofia é em torno de 1%. Tanto é que essa prova de 19, que era do Paz 1, acho que tinha 3 itens que eram especificamente filosofia. 3 itens de 85. É pouco, né? Tinha o texto que você tinha que ler, e aí tinha os 3 itens, que era sobre a carta Meneceu. Mas logo na sequência vinha uma outra obra, que era
não sei se era uma peça teatral ou era um outro texto de um outro autor, que era da área de português, por exemplo, a literatura, né? E aí se fazia perguntas, e aí eles tentavam relacionar as duas obras. Então, assim, tinha especificamente 3 de filosofia, mas mais outras 4 itens que relacionavam as duas obras, a de filosofia e a eu acho que era uma obra de literatura, eu esqueci agora aqui. Mas, assim, se você juntar todas as obras, sociologia, filosofia, as músicas, né, elas têm eu acho que chega a esse percentual de em torno de 30% mesmo, da prova. Mas é uma pergunta interessante, eu não vim preparado para falar dessa resposta, mas eu podia ter pesquisado. Eu vou até consultar para saber mais ou menos quantas questões estão relacionadas a essa parte das obras. Pelo que eu percebi, a maioria das obras, elas já são apresentadas logo depois da prova de idiomas, né? Então, terminou as provas de idiomas, já começam as obras, algum fragmento de um texto, e aí questões relacionadas a isso. Então, logo no início da prova, já começa com as obras de idiomas. Pelo menos as 2 provas que eu peguei, as últimas, elas estavam relacionadas a isso. Aurélio. Respondido de acordo. Fala, Gildenor. Não, só colaborando aí com a sua fala, que a pergunta da aluna, assim, sempre os alunos fazem essa pergunta, né? Mas vocês, meninos, vocês já vão assim, você não vai vir lá uma prova assim, essa questão de filosofia, essa questão de história, essa questão de geografia. Elas estão entrelaçadas. Então, essa obra, por exemplo, essa questão de filosofia, às vezes ela vem num contexto de uma questão, por exemplo, da geografia, ou vem dentro do contexto de uma questão de matemática, de química. O PAIS faz muito isso, né, Aurélio? Então, muitas vezes, a mentalidade dos alunos não é julgando, é normal esse questionamento, foi muito boa a pergunta da aluna, porque aí ajuda a gente nesse esclarecimento. Você não vai vir lá, por exemplo, essa questão aqui é de filosofia, essa questão aqui é de geografia, essa aqui é de história. Não, elas estão entrelaçadas. Aí é como o Aurélio falou, alunos. É importante você conhecer a obra, porque quando você conhece a obra, você fala, opa, então de repente se faz uma associação com um cálculo matemático. Né? Os caras dão uma viajada assim legal, mas quando você conhece a obra, já é como se diz, meio caminho aberto aí, né? Então eu só queria dar essa colaboração aí para você, meu amigo. Muito bom. Eu estava olhando agora a prova do PAIS, que foi em 2018, os 39 itens iniciais falam das obras de filosofia e dessas de literatura. E depois, lá no meio da prova, você vai encontrar obra de arte, por exemplo, a imagem de Nefertiti, né? E aí isso é cobrado em física, por exemplo. Então, assim, o próprio Paternon, né, que é uma estrutura da Grécia Antiga, também vai ser cobrado lá no meio. Então, a prova ela é interdisciplinar, como o professor Gildenor acabou de falar. Então, a gente tem que, assim, a gente falou de 32 itens, né, que estavam especificamente dos textos, mas as outras obras, que são imagens, né, a própria Jeane, ela fala muito daquelas questões lá das obras de arte, né, que são cobradas, elas podem ser utilizadas não apenas no sentido da arte, mas também uma questão de física ou de matemática. Então, 39 itens, por exemplo, dessa prova de 2018, estavam diretamente relacionados apenas aos textos. E aí, fora os outros itens que podem estar relacionados à questão da música ou à questão das imagens, né, das obras de arte, que podem ser cobradas também. Aurélio, Oi. Até complementando o que você está falando, né? Então, por exemplo, ele pode colocar o Paternon para que a gente possa calcular, por exemplo, um ângulo entre algumas colunas e depois chegar a perguntar a que obra ele se refere, né? Então, assim, é bom
essa conversa com os alunos exatamente com isso, né? Porque esse relacionamento de um conteúdo para com o outro é bem típico do PAIS. Então, a gente acha que a gente tem que estudar muito física para chegar lá e resolver física, mas, de repente, ele insere a física dentro de uma obra, né? E pede, numa questão seguinte, um cálculo de um ângulo, um cálculo de um vetor, e numa próxima questão, perguntando a que obra se refere, né? Então, assim, não são questões divididas em blocos, aqui é física, como vocês já estão comentando, né? Ali é biologia. Não, é um relacionamento, ou seja, é uma busca pelo conhecimento pleno, né? Eles vão buscar do aluno se ele conhece qual a amplitude do conhecimento dele, né? Não aquele conhecimento em bloquinhos, né? Eu sei física, mas é um conhecimento pleno que eles vão buscar, na verdade, né? Só para complementar a fala de vocês. Sim, sim. Muito bom, Milton. E aí é difícil a gente falar, então, quando a pergunta da aluna, né, percentual, quanto que vai cair, né? Então, assim, de forma geral, a gente olha lá que 32 itens estavam relacionados a pelo menos os textos. Aí fora as outras obras, né, que são imagens, que são obras de arte, 39 itens, né, aos textos, que podem estar relacionados ao conteúdo de física, mas aí pode fazer, um item pode se cobrar de onde é essa obra, né, quem foi o autor dessa obra, alguma coisa nesse sentido. São questões assim, às vezes são questões nesse sentido. Eu lembro que o Vinícius, na aula de quarta-feira, ele deu um exemplo sobre isso, né? Que a pergunta tinha uma pergunta que falava sobre física e a outra, logo abaixo, na sequência, perguntava sobre o próprio autor da obra de arte. Então, assim, são questões distintas, mas que falam sobre essa interdisciplinaridade. É bem legal isso. E eu acho que isso é um desafio nosso, né? A gente agora vai ter um novo ensino médio chegando no próximo ano. Então, assim, é mais ou menos isso. Então, hoje o conhecimento, de fato, ele sempre foi interdisciplinar. A gente que fragmentou para tentar melhor entendê-lo, né? A partir do pensamento de Descartes. O Descartes foi o grande responsável por isso. Ele fragmentou o conhecimento para que a gente pudesse entender um pouco melhor as coisas. Tanto é que o Descartes, o pensador, o filósofo Descartes, ele era também cobrado no segundo ano. Daí trocaram a obra dele, mas a questão do método, né? De entender um pouco essa questão das partes para depois entender o todo. E aí a gente ficou muito focado na parte e esquecendo do todo. Assim, o Luiz quer fazer uma contribuição, aí tem mais uma pergunta aqui no chat, aí a gente, eu acho que pode ir encerrando, porque já vai dar 11 horas, né? Não, beleza, assim, pode falar, Aurélio. Eu vou colocar no chat aqui um link que o professor o Marcos André fez, que é de filosofia também do primeiro ano, sobre algumas questões. Aí eu quero que os alunos respondam lá para a gente ver como é que eles se saíram em relação a essa discussão da filosofia. Tá bom? Vou mandar um formulário aqui, ó. Pode ser que seja até ponto extra aí para o pessoal do primeiro ano. Vamos ver. Ô, Aurélio, e manda o seu slide para a gente postar lá junto com a gravação, tá bom? Com certeza, vou mandar. Postar esse formulário lá também. Aí eu coloco para eles na sala. Eu vou colocar o link aqui, que foi o Marcos André que compartilhou comigo, e aí eu passo para você, e aí você já pode postar lá. Então, assim, gente, eu estou aproveitando aí o que o professor Milton falou. Eu lembro uma vez de uma questão que caiu no PAIS que eu achei bem interessante. Ele colocou as imagens, né, do Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, ele tem todo um aparato matemático, né, para você fazer aquelas obras dele. Então, ele faz uma relação ali com o momento histórico, entendeu, daquela obra. Ele faz uma relação da questão da pintura ali, de molde, estequiometria, e ele faz uma relação de razão áurea também, dentro da mesma questão. Então, você vê, assim, uma obra de arte,
assim, ele trabalha vários aspectos do conhecimento com disciplinas diferentes, entendeu? Então, achei bem interessante. Então, assim, eu queria até deixar uma sugestão aí para a coordenação, mais para frente, eu não sei como que vai ser a vida da gente, se a gente vai voltar presencial, se a gente não vai, mas, assim, quando eu estava na particular, a gente fazia uma coisa que eu achava bem interessante. A gente pegava a prova do PAS mesmo, a prova mesmo que tem lá na internet, e aplicava para os alunos seguindo todos aqueles passos, entendeu? A quantidade de horas, uma errada não acerta, para correção, dava um trabalho do caramba, eu falo para vocês, dava muito trabalho, mas o resultado era legal, entendeu? Por quê? Porque o aluno, ele sai realmente do ensino médio ambientizado com aquele momento, ele vai realmente simular aquela situação de vestibular, entendeu? Da pressão da prova, do tempo destinado à redação, das questões do tipo D, que geralmente as questões do tipo D são classificatórias e eliminatórias, entendeu? Então, assim, eu acho que é bem interessante para o nosso aluno realmente sair preparado, entendeu? Então, eu queria deixar essa sugestão aí para vocês. Ok, obrigado, Luiz. Marcos, você quer fazer alguma contribuição? Você está com o áudio ligado aí? Marcos? Eu vou fazer a pergunta do aluno, se ele fizer, o aluno pergunta assim, Leonardo. Professor, as críticas de Sócrates ao fanatismo religioso pode ser uma crítica do fanatismo de hoje em dia? E a onda conservadora na América Latina e no leste europeu? É uma boa pergunta, né? O Sócrates, quando ele faz uma crítica lá no texto dele, ele tenta trazer um pouco essa discussão dentro de um contexto de Grécia, né? Então, assim, porque a gente está... A filosofia, ela nasce como uma ruptura da linguagem chamada mitologia. Então, nós tínhamos a mitologia que permeava um pouco as relações sociais, né, das pessoas. E aí a filosofia ela vai começar a questionar isso. Será que foi Deus que falou que você conseguiu a determinada situação? Ou você recebeu um castigo das divindades? Então, o Sócrates começa a refletir sobre isso. Ele questiona essas questões. Só que ele não deixa de acreditar nas divindades. Tanto é que ele foi acusado por ele trazer outras divindades. Na verdade, ele quis mostrar que olha, a gente não tem que acreditar dessa forma como era apresentado pelos gregos, né? Pelas pessoas mais velhas da época lá. Mas a gente precisa ter uma fé mais baseada numa reflexão mais crítica em relação a isso. Então, muitas das nossas... do que acontecia na sociedade é fruto das nossas escolhas. Não porque Deus quis ou Deus não quis para você. Então... E isso, hoje, é claro, né? Então, se você for olhar um pouco sobre essa questão dos fanatismos religiosos, né? Aí a pessoa trouxe o leste europeu, né? No leste europeu, eu não tenho tanto contato sobre a reflexão do leste europeu, mas eu tenho mais sobre os fundamentalismos que aconteceram principalmente ali naquela região aí do Oriente Médio. Então, assim... O fundamentalismo ele não nasce por exemplo, no mundo muçulmano, ele nasce no mundo cristão, a partir de uma experiência moderna, né, de vivência da fé. Então, quando a gente fala de fundamentalismo, o conceito é o pé da letra, né? O termo fundamentalismo, você vai lá no pé da letra, por exemplo, do texto sagrado, e pega aquilo que está escrito lá daquela forma. Aí Então, os primeiros fundamentalistas, eles tentaram vivenciar uma prática de fé, por exemplo, uma prática de fé cristã, dessa forma. Só que daí depois houve um radicalismo, eu não sei se o termo radical seria bom para ter colocado no fundamentalismo, mas houve uma deturpação do próprio fundamentalismo de origem. Então, assim, e aí essa deturpação que nós conhecemos hoje, que é a ideia de utilizar o pé da letra para justificar, por exemplo, uma violência ou uma agressão a determinados grupos que são minorias, ou não reconhecimento do outro. Então, assim, a ideia quando Sócrates, ele traz essa reflexão crítica lá na obra dele, lá de Apologia a Sócrates, né, o Platão traz o pensamento de Sócrates, ele quer mostrar isso, que a filosofia foi uma ruptura com essa narrativa mitológica, né, e aí
E aí as pessoas começam a questionar, mas, ué, Sócrates está falando mal dos deuses? Não é nesse sentido. Ele quer mostrar que a gente precisa ter uma fé mais... o termo maduro eu acho que não cabe, mas uma fé mais responsável, ou separar o que uma é... fé racional, né, Aurélio? Uma fé racional. É mais ou menos isso. Então, assim, e aí eu acho que os fundamentalismos que foram gerados a partir da modernidade, no início, eu vou falar que tinha um sentido positivo da palavra fundamentalismo, mas hoje ela não tem mais esse sentido teoricamente positivo, porque o fundamentalismo no início era ler o que está escrito no texto, só que a pessoa vivenciava aquilo de forma particular, de forma privada. Agora, os fundamentalismos que nasceram a partir disso, depois disso, eles queriam que todo mundo seguisse aquilo que estava lá, e aí isso foi o mal, né? Gente, não sei se eu respondi a pergunta. Só para falar um pouco sobre essas questões que eu tinha separado com o professor Aurélio e tal. Pode falar, Marcos. Estão perguntando aqui se tem que fazer, se é obrigatório fazer. Nesse formulário não tem nem nome, nem turma, então não é obrigatório, né? A gente não tem como saber quem está respondendo e tal. Só para pensar mesmo. Mas é interessante vocês darem uma olhada nessas questões, porque, para mim, o jeito que mais funcionou, pelo menos quando eu estava estudando para o PAS, na minha época já tinha PAS, era fazer questões, né? Fazer questões, você vai se acostumando com o estilo delas e elas costumam se repetir os assuntos, né? Então, você tem uma boa ideia do que cai. Então, essas são as questões que a gente separou sobre essas obras, todas as questões que eu achei nas provas do PAS, assim. Então, quem quiser ponto extra, como o professor falou, pode falar comigo, a gente conversa. Você fez esse formulário a mais, vai ter ponto extra, mas eu não tenho como saber quem fez, porque não tem nem nome, nem turma no formulário. Então, não é obrigatório, mas se você fez e quiser um ponto extra, a gente conversa na nossa aula. Tudo bem? Beleza. Bom, gente, obrigada Aurélio pela contribuição. Eu acho que esses momentos valem muito a pena para esses alunos. Então, alunos, aproveitem, esqueça isso de vale ponto extra, pode não valer ponto extra aqui, mas pode contribuir para a sua aprovação daqui a 3 anos, que é melhor do que o ponto extra. Então, aproveitem as chances que vocês estão tendo, os professores excepcionais que vocês têm, vocês que vieram de escola pública sabem que nem todos dão essa disponibilidade, pensam em vocês como a gente está pensando, como a gente tenta fazer tudo para que vocês alcancem o sucesso aí mais na frente. Então, em nome da escola, obrigada, Aurélio, obrigada, alunos, obrigada, professores que participaram, que estão assistindo. Tenham um bom final de semana, aproveitem até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela participação.